Fala pessoal, muito bom dia. Vamos hoje aí para o capítulo 5 de História 2, falar sobre a formação do Estado moderno, formação dos Estados modernos europeus, né? Nas aulas passadas a gente falou sobre a Baixa Idade Média, né? E a gente viu aí como que a partir do século X e XI a Europa começou a passar por um processo de despertar, não é, do sono medieval, como alguns historiadores dizem, ou seja, como que a partir do século X e XI as estruturas clássicas, né, da sociedade feudal, a própria organização clássica da sociedade, que era dividida em clero, nobres e servos, ela já essas estruturas clássicas e fixas acabam sofrendo uma alteração a partir do século X e XI, com, não é, o ressurgimento do comércio, o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, e a gente já viu todo esse processo de mudança, não é, na Baixa Idade Média. Esse processo de mudança está ligado diretamente à formação dos Estados modernos, né? Aliás, a Europa medieval, né, a Europa feudal, ela se caracteriza politicamente, principalmente por uma fragmentação política, né? Ou seja, o poder estava dividido, estava fragmentado na mão de vários senhores feudais. Embora, não é, existissem reis, né, em algumas regiões iminentes até, eles muitas vezes eram um suzerano a mais, não é, entre vários outros suzeranos, porque na Idade Média o que configurava o poder era basicamente terras. Na Baixa Idade Média a gente já vai ver que a terra e o dinheiro também, não é? Mas ainda assim era a terra, e aí o poder então estava fragmentado na mão desses possuidores de terra. Só que à medida que com a Baixa Idade Média, né, com o desenrolar da Baixa Idade Média, o dinheiro vai ganhando importância, e aí a terra não é mais só a única fonte de riqueza e passa a ser também o dinheiro, né? Muitos reis vão perceber que poderiam, né, se beneficiar com uma aliança com a burguesia para fortalecer o poder desses reis que não eram tão poderosos porque não tinham tantas terras. Mas agora a base do poder já não é mais somente terras, é também dinheiro. Então, o que eu quero que vocês percebam é que na Baixa Idade Média uma série de situações, não é, da sociedade, da estrutura econômica, não é, da sociedade medieval vai mudar, e isso vai gerar também, vai contribuir também uma mudança no sistema político, na organização política da sociedade feudal. Aquela organização política fragmentada, né, vai perder força, porque para a burguesia e para o comércio, a gente vai ver que é muito mais interessante que se unificasse leis, moedas, padrões de peso e medidas, impostos, coisas que não tinham uma unificação, visto que o poder na Europa medieval estava fragmentado. Ok? Então, ó, com então o fim da Idade Média e a centralização do poder na mão desses reis, a gente vai conhecer o processo de formação dos Estados modernos, ou dos Estados nacionais europeus, ou dos Estados absolutistas europeus, né? E o que é o absolutismo? O absolutismo é um sistema político, né, que vai se chamar essas monarquias nacionais que vão surgir no final da Idade Média e início da Idade Moderna, ok? Então, por quê? Porque eram reis, né, que governavam de forma despóticas, de forma autoritária, de forma tirana, onde esses reis controlavam a política, controlavam a economia, né, controlavam às vezes até a religião. Então, esse sistema era um sistema onde o rei tinha o controle praticamente todo do seu reino, sem limitação de poder, e por isso ele era chamado de rei absolutista. Ok? Então, o absolutismo foi a forma monárquica adotada como regra pelos reis europeus entre os séculos XVI e XVIII, num período chamado historicamente Idade Moderna, né? A gente vai ver que no caso de Portugal,
O absolutismo é muito anterior ao século XVI, ok? E o mais correto seríamos aí a gente grafar, nós escrever o século XVI em romano, em algarismo romano, e não algarismo arábico, 16 e 18, ok? Mas Portugal a gente vai ver, inclusive, que ele é o primeiro estado centralizado da Europa. A gente vai comentar aí brevemente o porquê, tranquilo? Então, principais casos, Portugal. Então, primeiro caso, Portugal, né? Portugal, inclusive, não se unificou apenas na Revolução de Avis, em 1385. Ele já tinha se unificado antes. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o primeiro rei de Portugal foi o Afonso Henriques, ok? O Afonso Henriques declarou a independência de Portugal em 1139, ou seja, século XII, beleza? Só que no século XIV, em 1385, o último rei, né, da Casa dos Borgonhas, que era da dinastia do primeiro rei de Portugal, do Afonso Henriques, ele morre sem deixar herdeiro direto, e aí o primo dele, não lembro se era exatamente o primo, que era o rei da Espanha, ele reivindica o trono. E aí a Espanha, né, aliás, que não era a Espanha ainda porque não era unificada, não é toda ela, era o reino de Castela, vai pensar em anexar Portugal. Só que a burguesia portuguesa vai fazer uma revolução chamada Revolução de Avis, onde ela vai conduzir um novo rei ao poder, né, Dom João I, o mestre de Avis, e aí começa uma nova dinastia independente, né, em Portugal. E aí, por isso, a Revolução de Avis é considerada um marco na história de Portugal, porque confirmou a sua independência. Mas a sua independência é anterior a essa data, quando o Afonso Henriques, em 1139, vai lá e declara a independência de Portugal em relação ao Reino de Castela. Depois de Portugal, a França vai ser o segundo grande país europeu a se unificar, né? Em 1453, com o fim da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que, obviamente, não foram... Aliás, foi até mais de 100 anos, né? Foram 116 anos. Só que não era uma guerra direta, ininterrupta, né? Tinha período de trégua, tinha período que retornava o combate, enfim. Mas foi uma guerra que a França travou contra a Inglaterra, porque o rei da França também morreu, né, no final do século XIV, 1300 e alguma coisa. O rei da França morreu, e o herdeiro dele, sem herdeiro direto, os parentes ingleses, né, queriam então tomar também o trono da França. E aí foi feita uma guerra, né, entre os nobres franceses e ingleses ao longo de mais de 100 anos. A França saiu vitoriosa dessa guerra, embora tenha perdido as primeiras batalhas. Ela saiu vitoriosa dessa guerra e, ao fim dessa guerra, a França, então, se unifica, né? Então, a gente pode perceber aí, galera, que a guerra é um dos fatores principais, né, de unificação desses estados modernos. O Reino de Portugal também se unifica por conta de uma guerra, aliás, de várias guerras, né, chamadas Guerras de Reconquista ou Cruzadas Ibéricas, que eram as guerras que os cristãos faziam, né, os cristãos europeus faziam em direção a Portugal e Espanha, que estava ocupada pelos árabes, né? E aí essas guerras são chamadas Guerras de Reconquistas ou Cruzadas Ibéricas. A gente já falou anteriormente das cruzadas, então as cruzadas não aconteceram só em direção a Jerusalém. As mais famosas, né, as mais notáveis, foram aquelas em direção a Jerusalém, mas existiram também as chamadas Cruzadas Ibéricas em direção a Portugal e Espanha. No caso da França também foi uma guerra, só que uma guerra contra a Inglaterra, né? Então é na guerra que se cria um laço, né, que se estreita os laços de semelhança, né, entre os povos. Então os franceses eles acabavam se colocando, né, como mais próximos, já que eles estavam lutando contra os ingleses, né? E aí, para a guerra, para que a guerra fosse realizada, né, e para que a França tenha conseguido vencer essa guerra, foi feita uma série de medidas, como criar um exército profissional, né, como cobrar o imposto, né, para toda a França para abastecer a guerra. Então, todas essas medidas são medidas centralizadoras na mão de uma pessoa, de um monarca, né, que vai unificar leis, moedas, padrões de peso e medidas, impostos. Então, eu já sei
que essa é uma característica principal aí da formação dos Estados modernos, né? A centralização do aparato burocrático, administrativo, né? Na mão de uma pessoa, de um rei, ok? Agora, no caso da Inglaterra, ela só vai se unificar após a Guerra dos 100 Anos e após uma outra guerra, a Guerra das Duas Rosas. A Inglaterra perde a Guerra dos 100 Anos para a França, né? E ao final da guerra, duas famílias, a família York e a família Lancaster, vão disputar o poder na Inglaterra, vão lutar por 32 anos, se eu não estou enganado, e aí, ao final dessa guerra, né, foram 30 anos, mas nunca não é redondinho não, é 32, 33, por aí, tá? Porque ela começa em 1855 e vai até 1885. A gente arredonda, mas tem um prazinho aí que é uma diferença, enfim. E aí, quando a Inglaterra acaba a Guerra das Duas Rosas, que ela consegue fazer o seu processo efetivo de unificação do seu Estado moderno. Agora, essa guerra não saiu, né, vitoriosa nem para o lado da família Lancaster, nem da família York, que eram as duas famílias que estavam disputando. E essa guerra se chama Guerra das Duas Rosas justamente porque o símbolo da família Lancaster era uma rosa e o da família York também era uma rosa. Só que o da família York era uma rosa branca, da família Lancaster era uma rosa vermelha. E essas duas famílias que disputaram o poder para saber quem iria governar a Inglaterra. Um outro nobre, né, de uma outra casa aristocrática, o Henrique Tudor, que consegue fazer um acordo, né, com essas duas famílias para que ele então virasse o novo rei. E aí, após 1485, que a Inglaterra vai conseguir então paz e vai conseguir se centralizar, se unificar territorialmente, né, se unificar politicamente. E aí uma coisa interessante, galera. Portugal e Espanha saíram na frente no processo de expansão marítima, que a gente já viu no capítulo anterior, né, num dos capítulos anteriores, porque enquanto Portugal e Espanha tinham, né, relativa paz para investir na expansão marítima, os seus países vizinhos como Inglaterra e França ainda estavam, né, em conflitos para realizar o seu processo de consolidação das suas monarquias nacionais. Então, em 1485, quando a Inglaterra estava acabando com a Guerra das Duas Rosas e começando a dinastia do Henrique Tudor, né, Portugal já tinha dominado praticamente toda a costa da África e estava já quase que atravessando ali o Cabo das Tormentas. Né? Bartolomeu Dias atravessa o Cabo das Tormentas em 1488. Então é bom a gente sempre reparar aí, não é, nessas datas, não para a gente decorar, mas para a gente perceber que a Inglaterra, embora tenha sido o país mais rico da Europa, né, e o mais rico do mundo até a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos a ultrapassam, ela não se dá tão bem no processo de expansão marítima, justamente porque ela ainda estava envolvida, né, nesses conflitos de formação do seu Estado moderno. Okay? A Espanha, né, só vai se formar em 1492. Existem duas datas, tipo Portugal, Revolução de Avis, 1385, 1139, Independência. Na Espanha existem duas datas também, com menos distância entre uma e outra. A primeira data é de 1469, que é a data em que Fernando, né, de Aragão, rei Fernando de Aragão, se casa com a rainha Isabel de Castela. Né? Eram os dois reinos mais importantes que ocupavam, né, aquela região que é a região hoje da Espanha. E esses dois reinos, ao se juntarem com o casamento desses dois reis, né, acaba se formando o que é a Espanha. Por isso que em alguns livros antigos se encontra as Espanhas no plural, né, porque a Espanha é o resultado da união de vários reinos cristãos, o reino de Aragão com o reino de Castela, com o reino de Leão, com o reino de Navarra. E aí alguns historiadores consideram que a data de unificação da Espanha já é em 1469, quando houve o casamento dos chamados reis católicos, né? Que era o Fernando e a Isabel, que se casaram justamente para fortalecer, não é, a luta contra os árabes. E aí só em 1492
que os últimos árabes que ocupavam a Espanha foram expulsos. Eles ocupavam a região de Granada, né? E aí foram expulsos. Na verdade, houve uma negociação e eles meteram o pé, né? E aí essa é a data, então, que aqueles historiadores mais conservadores ou mais cautelosos acabam utilizando para dizer, olha, não, é melhor usar a data de 1492, porque só nessa data que os últimos árabes foram, né, expulsos do território espanhol, ok? E aí por isso que é essa data também que o Colombo vem parar aqui na América, né? Porque somente depois que a Espanha se unifica, se centraliza, né, sob a autoridade de um único rei, sem os árabes, né, sem os inimigos internamente, que ela vai conseguir fazer o quê? Investir num processo não é tão caro, tão arriscado que era o processo de expansão marítima. Agora também existem os casos tardios, né? Os países que se unificaram tardiamente, como a Itália e a Alemanha, que só se unificaram no século XIX. Ok? Quais são as principais características do Estado absolutista, não é? Ou desse Estado nacional moderno que se centraliza na Baixa Idade Média e início da Idade Moderna? Geralmente, não é, a principal característica, não é, e geralmente os Estados modernos europeus, eles se uniram, não é, eles se unificaram, melhor dizendo, né, eles se centralizaram por conta de uma aliança entre o rei e a burguesia. Esse é o principal fator. Não é aplicado para todos os casos. Por exemplo, Portugal e Espanha se unificaram principalmente por conta da luta dos cristãos contra os árabes, né? Mas, no geral, no processo geral, o processo que foi unificando os feudos e formando, né, não mais aquelas unidades territoriais tão pequenas como eram os feudos, mas unidades territoriais maiores, né, os reinos. Esse processo geralmente foi um processo de aliança do rei com a burguesia. Por quê? Porque a burguesia, né, na Baixa Idade Média, ao perceber que o comércio, né, estava se tornando uma atividade econômica importante, cada vez maior, não é? cada vez mais próspera, eles percebiam que tinha que ser retirado, né? Tinha que ser, como é que eu posso dizer, acabado, não ficou bem, mas enfim, tinha que deixar de existir os entraves, os obstáculos para o pleno desenvolvimento comercial. E quais eram esses entraves? Quais eram esses obstáculos para o pleno desenvolvimento comercial que existiam na Baixa Idade Média? A multiplicidade de regras, de leis, de padrões de pesos e medidas e de impostos, né? Porque, como eu bem disse já, era cada senhor feudal que determinava qual era a lei do seu feudo. Era cada senhor feudal que estabelecia qual seria a moeda, quais seriam os impostos, qual seria o padrão de peso e medida. E aí, para a burguesia que sai de um feudo para o outro, para a burguesia que constrói rotas comerciais, ligando a Europa ao Oriente Médio e ligando a Europa do sul ao norte, a gente falou disso numa aula anterior, né, que a burguesia foi construindo rotas fluviais do sul ao norte da Europa. Quando um cara saía, por exemplo, lá do sul da Itália e ia para o norte da Europa carregando uma mercadoria, ele ia subindo os rios, ele ia passando por vários domínios feudais. Cada senhor feudal podia parar aquela embarcação e cobrar o imposto que ele achasse que devia cobrar, cobrando na moeda dele, cobrando no padrão de peso e medida dele, cobrando segundo os impostos dele. E aí a burguesia, para facilitar o comércio, para não se ver lesada, né? Para conseguir perceber se ela estava sendo injustiçada ou não, ela começa a exigir o quê? Uma unificação, uma simplificação das leis, dos impostos, né? Ela começa a exigir que fosse estabelecido um padrão, né? E aí, como eu já bem disse também, na Baixa Idade Média, com o crescimento da burguesia e do comércio, né? Com o surgimento da burguesia e o crescimento do comércio, o dinheiro passa a também ser uma fonte de riqueza e não apenas a terra. Muitos reis, percebendo isso, né, já buscam uma aliança com a burguesia, né, onde os reis vão oferecer o quê? Essa padronização que a burguesia deseja de leis, moedas, impostos, etc. E em troca, óbvio que esses reis querem da burguesia o quê? O imposto, né? Quer um pouco desse dinheiro que ela está
cada vez mais lucrando, para que esses reis pudessem então investir, não é, no exército profissional regular, porque até então, até a Baixa Idade Média, os nobres que lutavam com os seus cavaleiros, que lutavam não por dinheiro, mas por uma questão de relação de fidelidade. Agora não, agora é o rei interessado em formar um exército, não mais apenas com base na lealdade, mas sim com base também no quê? Na questão profissional. Né? Você vai lutar porque você vai receber. Né? Então, essa aliança entre o rei e a burguesia é a principal característica do Estado nacional moderno. Ok? Compromisso entre o rei e a nobreza. Não é? Houve também uma aliança da nobreza com os reis em muitos casos, não é? Para que os reis acabassem centralizando o poder em suas mãos. Aí você pode pensar assim, professor, mas isso não faz sentido. A nobreza vai querer conferir poder mais, vai querer conferir mais poder ao rei, né? Vai querer conceder mais poder ao rei. Isso não faz sentido. Faz total sentido se a gente considerar que, principalmente a partir do século XIV, né, por conta da questão climática, por conta da peste negra, por conta da própria propagação do comércio, houve uma série de rebeliões camponesas. Né? E aí o que começou a acontecer? Muitos camponeses começaram a fazer ataques violentos aos castelos, né? À casa dos nobres. Na França, esses ataques eram tão violentos que eram chamados de jacquerie, né? E foram intensos até a Revolução Francesa. Então, o que acontece? Muitos nobres, temendo pelas suas vidas, percebendo que os camponeses estavam atacando com muita agressividade, né? Muitos nobres começam então a buscar o apoio dos reis para que os reis então pudessem, através do seu exército regular profissional, manter a paz, manter a segurança sobre os seus domínios, ok? Então os nobres, em muitos casos, vão buscar uma aliança com o rei, não porque eles são bonzinhos, mas porque eles estão temendo pela própria vida por conta das rebeliões camponesas, ok? Uma outra característica é a unificação territorial. Né? A unificação territorial é uma característica essencial para que se haja então um Estado nacional moderno, ok? A centralização política, né, que eu já comentei, e a unificação das leis, das moedas, né, dos padrões de peso e medidas e assim por diante. Formação de um exército nacional, né, como eu disse, os nobres tinham seus exércitos com base na questão da fidelidade, os reis, né, eles têm um exército profissional, um exército que até tem que lutar por uma questão não mais de lealdade a um nobre, mas por uma questão de amor à sua nação. O Estado Nacional moderno ele vai trazer, né, consigo que essa ideia de nação, de um povo que tem a mesma origem, o mesmo pertencimento. Né? Então, esses exércitos eles lutam não apenas por dinheiro, mas também por conta do seu ideal nacional, do seu ideal religioso e por aí vai. Padronização dos pesos e medidas, que eu já falei. Unificação do idioma. Né? Como eu estava dizendo aí no item 6, tem que haver também um orgulho nacional, né? Um valor sobre a nação que vai ser construída para que as pessoas acreditassem e se vissem como pertencentes a uma nação. Então o sujeito ele precisa se perceber como português, como francês, como espanhol, né? E aí como é que ele se percebe? Assim, por conta principalmente da língua e também por conta, né, dele saber que ele tem que ser leal a um determinado monarca, que ele pode ocupar um determinado território, ok? A unificação da religião também é uma das características aí desses estados modernos, visto que predominava um princípio que é o seguinte: a religião do reino é a religião do rei. Então, se o rei determinasse, né, se o rei fosse católico, praticamente todo o seu reino teria que ser católico. Né? Se esse rei era protestante, todo o seu reino teria que ser protestante. A unificação da moeda, a unificação da economia, eu já havia dito. Né? Então, para a gente fechar essa ideia aí, um Estado moderno é aquele território, né, que surge no final da Idade Média, início da Idade Moderna,
que está unificado sob um único monarca, né? Onde ele vai controlar todo o território, onde ele vai estabelecer uma língua comum para todo aquele território, onde ele vai unificar leis, moedas, padrões de peso e medidas para facilitar, sobretudo, o comércio. Okay? Agora a gente vai ver aí um pouco de como existiram teorias para falar, para defender, não é, o absolutismo. Okay? Então, a gente já sabe que o absolutismo é um sistema político onde o rei não tem controle do seu poder, não tem nada que limite o seu poder, não é? O poder dele é ilimitado, ele controla a política, ele controla a economia, ele controla a justiça, inclusive podendo absolver um culpado, condenar um inocente, não é? Porque é ele que controla a justiça, coisa que, por exemplo, num Estado democrático isso não pode acontecer. Não é? Então, um rei, um chefe de Estado, num Estado democrático de direito, ele não pode, por exemplo, anular uma decisão judicial que condene uma pessoa que lhe seja amiga. Não é? Mas no Estado absolutista isso era muito comum, que o rei anulasse as condenações dos seus amigos e julgasse com uma veemência, com um rigor terrível, né? sem inclusive muitas vezes dar condição dos réus, né? Terem um acesso à defesa, e aí eles acabavam manipulando o julgamento para condenar esse sujeito, se fosse interessante assim para o rei. Ok? Então a gente vai ver aí um pouco das teorias que justificaram o sistema absolutista. O Jacques Bossuet, né? O Bossuet era um católico, né? Um bispo católico francês, e ele não cria a teoria do direito divino, mas ele é o principal expoente da teoria do direito divino ou da teoria do direito divino dos reis. O que essa teoria diz? Né? Essa teoria ela era muito forte na França. A França era um país muito católico e os reis na França eles se valiam tanto dessa teoria que era comum que a população francesa buscasse encostar nos reis, porque eles acreditavam que se encostassem nos reis eles teriam virtude divina e por isso poderiam ser curados, né, de alguma doença, alguma enfermidade, se tivessem. Ok? Então, isso se dava por conta dessa doutrina ainda ser muito propagada na França. Ok? Ué, professor, mas a gente já não viu aí que na Baixa Idade Média a cultura, a mentalidade foi se alterando e o homem passou cada vez mais a se tornar um sujeito antropocêntrico e menos teocêntrico? Sim, né? Mas a gente tem que perceber que esse processo de mudança é um processo de longa duração, não se dá de uma hora para outra, ok? Mesmo no século XVIII, né, quando a gente tem a consolidação das ideias iluministas, ainda a sociedade era extremamente religiosa e buscava na religião, né, a explicação para a realidade, assim como ainda é hoje, ok? Então, embora a sociedade não fosse mais como era na Idade Média, extremamente teocêntrica, o pensamento religioso e o argumento da igreja ainda era muito forte. E o Jacques Bossuet vai defender a ideia de que os reis eram reis por vontade de Deus, né? Porque ele dizia que Deus, em sua onisciência, né, ele já colocava o sujeito para nascer na família real, porque ele queria que aquele sujeito fosse rei um dia. Né? Então ele já meio que como controlasse, né, o curso da história e já determinasse que aquele sujeito fosse nascer naquela família para virar rei. Sendo assim, para a teoria do Jacques Bossuet, não era possível, então, questionar o rei, questionar a autoridade do rei. Porque questionar a autoridade do rei seria questionar o próprio Deus, já que foi Deus que escolheu aquele rei. Ok? Então, para a teoria do direito divino, né, bem formulada pelo Jacques Bossuet, mas não criada por ele, ele foi o teórico que, digamos, mais brilhantemente discorreu sobre essa teoria, e ele vai dizer, olha, o rei é rei por vontade de Deus e por isso ele não pode ser questionado. Tudo que ele fizer, bom ou ruim,
é a vontade de Deus e por isso não devemos questioná-lo. Inclusive ele vai buscar amparo, né, na Bíblia, né, de que toda autoridade emana de Deus e de que, enfim, portanto o homem não poderia questionar os reis. É essa a ideia do Jacques Bossuet. Agora, um outro camarada que vai defender muito o absolutismo é o Nicolau Maquiavel. Maquiavel, né, era um italiano, numa época ainda que a Itália não era a Itália, porque a Itália se unifica só no século XIX, como a gente já viu, mas ele vivia no território que corresponde hoje à atual Itália, falava italiano, então a gente também pode dizer que ele era italiano. Mas o mais correto seria dizer até que ele era florentino, visto que ele nasceu em Florença e na época de Maquiavel não havia um Estado nacional italiano. Como a gente já viu, a Itália só se unifica, só vai virar um Estado nacional italiano no século XIX, 1870. E aí a Itália estava dividida em várias cidades-estados independentes. Florença era uma cidade independente de Veneza, que era independente de Roma, que era independente de Pisa e assim por diante. Cada uma com um sistema político diferente da outra, né? Independente. E o Maquiavel tinha um sonho de unificar a Itália, de unir a Itália sob, né, a tutela de um único rei. E na época de Maquiavel, Portugal já era unificado, a Espanha já era unificada, né? Então Maquiavel também desejava que a Itália se unificasse. Então, por volta de 1513, é o que tudo indica, 1513, ele escreveu um livro chamado O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel estaria, não é, como é que eu posso dizer, escrevendo uma espécie de manual de instrução, né, de como um rei deveria governar. E ele estaria, inclusive, né, ele teria, inclusive, escrito esse rei para entregar para os Médici, né, que era a família reinante de Florença na época, para tentar ganhar a simpatia dos Médici e se dar bem, né, na política, já que ele era um funcionário público em Florença. Mas parece que isso não deu muito certo. Mas, enfim, o Maquiavel ele se tornou um cara extremamente respeitado, né, para a teoria política, para a ciência política e tal, porque ele vai buscar, inclusive, justificar a formação do Estado moderno e do Estado absolutista, não com base na religião, como fez o Jacques Bossuet, e sim com base na história, ok? Isso não quer dizer que o Maquiavel fosse antirreligioso, pelo contrário, ele era até bastante religioso, ao que tudo indica, né? Como diria um cientista político, acho que é o Quentin Skinner que fala isso, que ele era um carola, né? Ou seja, ele era um cara muito religioso. Só que o Maquiavel, diferentemente do Jacques Bossuet, ele não vai usar a religião para justificar a sua teoria, ele vai usar a história, ok? Embora o Maquiavel também fosse religioso. E aí o que o Maquiavel vai fazer? Ele vai fazer uma profunda análise da história, né, dos governos, né, dos reis que governaram, a Roma Antiga principalmente, e ele vai meio que fazer uma série de apontamentos em seu livro, O Príncipe, para dizer, olha, fulano de tal agiu assim e se deu bem. Fulano de tal, né, o cicrano, sei lá, o beltrano, agiu de tal forma e se deu mal, né? Então ele vai construir a narrativa do livro o tempo todo mostrando os reis que cometeram, né, erros graves por agirem de determinada forma e mostrando também que existiram reis que cometeram aparentemente atos irracionais, sem sentidos, mas que foram muito positivos para a manutenção da segurança do seu reino, do seu povo, ok? Por isso que o Maquiavel, inclusive, foi muito mal compreendido e acabou dando origem a um termo que é sinônimo de maldade, de crueldade de uma pessoa que planeja, né, que maquina o mal, que trama o mal, que é a palavra maquiavélico. Por que isso, pessoal? Porque o Maquiavel dizia que na política as pessoas deviam ser ruins, deviam ser, como é que eu posso dizer, ardilosas? Não.
ok? Mas sim porque o Maquiavel estava dizendo o seguinte: na política, para um rei fazer um bom governo, ele não pode estar pautado na moral cristã, ok? Maquiavel, então isso ele vai dizer categoricamente: um rei, para fazer um bom governo, ele não pode, né, fazer esse governo pautado na moral cristã. Ele tem que estar, né, pautado numa moral pragmática, numa moral prática, não é, digamos assim, e realista, onde o Maquiavel vai dizer o seguinte: olha, se o rei, para precisar manter o seu reino protegido, ele precisar matar uma pessoa, que ele mate. Se for necessário matar uma família inteira, que ele mate. Se for necessário matar uma cidade inteira, que ele mate, né? Então, para Maquiavel, os fins justificam os meios. Essa frase ele não teria dito, né? Mas atribuem a ele, justamente porque o pensamento do Maquiavel é que o rei deve fazer de tudo para manter o reino protegido, para manter o reino centralizado, unificado. Ainda que a ação desse rei para tal finalidade, né, seja má individualmente. Mas se coletivamente ela tem uma proposta boa, essa atitude má individual é válida, ok? E aí por isso o Maquiavel teria dado origem a esse conceito, associando ele à maldade, à crueldade, né, ou aquela pessoa que pensa, né, que maquina de forma ardilosa, né, as coisas ruins, beleza? Então Maquiavel ele busca na história mostrar reis que agiram de determinado modo e se deram bem, reis que agiram de outro modo e se deram mal, e busca afirmar, né, a sua teoria com base, né, em eventos objetivos que ocorreram, argumentando que o rei deve se pautar não na moral cristã, né, mas numa moral pragmática, onde tudo deve ser feito para manter o reino protegido. Beleza? Agora o Hobbes, né? O Hobbes ele vai ficar muito conhecido pela sua teoria, né? E o Hobbes era um inglês que estava vivendo aí os anos terríveis da Revolução Puritana e quase chegou a viver a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, né? Morreu antes. Então ele achava, muito por conta da sua própria experiência de vida, que o Estado, o rei, ele devia ser sempre muito respeitado, né? Porque era melhor um Estado centralizado e autoritário e bem respeitado pelo seu povo do que a desordem social, justamente porque ele estava vivendo um período de revolução na Inglaterra, ok? E aí ele vai associar o rei absolutista, à figura, né, uma figura mítica da Bíblia, né? Nem faço ideia de onde isso está relatado na Bíblia, mas parece que o Leviatã é uma figura mítica bíblica, que é um peixe gigante que protege os outros peixes menores, né? Então Hobbes ele vai dizer que o rei é tipo isso, tipo Leviatã, um monstro marinho que deve proteger os outros monstros, né? Então, por isso, para o Hobbes, o rei ele deve ser, sim, forte o suficiente, né, para impor o medo aos seus súditos, né? E aí ele, digamos assim, meio que vai concordar nesse aspecto com o Maquiavel, que o Maquiavel dizia que o rei tinha que ser temido e amado, mas que se não pudesse ser os dois, que ele fosse apenas temido. Para o Hobbes, o rei também devia ser temido para ser respeitado, ok? E para o Hobbes, assim também como para Maquiavel e também para o Bossuet, esse rei não podia ser questionado, ok? Beleza? Porque esse rei é absoluto para manter a segurança do Estado. Agora, o Hobbes ele vai defender isso por quê? Porque ele vai criar uma teoria, né, para imaginar, para supor
como teria sido a vida humana em estado de natureza, ok? Ou seja, antes do Estado, beleza? Antes da política. E aí o Hobbes, ele vai imaginar que a vida do homem em estado de natureza era terrível, onde o homem vivia o tempo todo com medo da morte violenta. E por isso que uma frase sintetiza muito bem o pensamento do Hobbes. O homem é o lobo do homem, ou seja, o homem se autodestrói para o Hobbes, ok? E por isso que ele imagina que a vida em estado de natureza era uma desgraça, visto que o homem vivia o tempo todo com medo da morte violenta, já que não existia lei, regra, né? Então o que imperava era a lei do mais forte. E aí o Hobbes, imaginando que isso era terrível, né? Porque se não havia lei, eu podia olhar para uma pessoa, não gostava dela e a matava. E aí alguém da família dessa pessoa ia também querer vingar essa pessoa, ia me matar, e alguém da minha família ia querer vingar a minha morte, matar essa outra pessoa, enfim, ia ser uma guerra generalizada, um tipo, amanhã ser violento não, tipo Uma Noite de Crime, acho que é Uma Noite de Crime que fala daquele, que é um filme lá onde tem um dia de expurgo, se eu não me engano, é isso que eles chamam, né? Onde todo mundo pode fazer tudo e aí a polícia não vai prender ninguém. Então, o Hobbes, ele imagina que o estado de natureza é mais ou menos nesse sentido aí. E para evitar, né, que o homem viva o medo constante da morte violenta, os homens abriram mão das suas liberdades totais. Isso é o Hobbes imaginando como era o estado de natureza. Isso é suposição, isso é uma teoria. Isso é especulação filosófica, tá, pessoal? Então ele vai imaginar que as pessoas abriram mão das suas liberdades totais para então, consensualmente, criar o Estado, né, no sentido moderno. Ou seja, os homens iriam então fazer um contrato social, abrindo mão das suas liberdades totais e conferindo a alguém, né, o direito de estabelecer as regras dessa sociedade. Beleza? Então, é isso aí. Eu não vou falar do Jean Bodin, não, Bodin, aliás, porque quase nunca ele é cobrado e o vídeo já está ficando muito longo, né? Já passou mais de uma aula e a gente vai tentar fazer uma interação também. Talvez eu até coloque algumas questões para a gente responder a respeito desse tema. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só postar aí, pessoal. Um abraço.